Fala galerinha, tudo beleza, gente? Estamos começando aqui nosso encontro de hoje. Vai chegando aí, vamos testar esse áudio, ver se tá tudo legal aqui, né? E já vamos começar, tá bom? Vai chegando aí, dá o seu alô, fala aí comigo. Eu vou aqui mais uma vez ver se meu som tá legal, né? Tá sendo direitinho pra vocês. E aí já começa, vamos ver? Galerinha, tudo beleza? Pronto, tá massa. Então, galera, mais uma vez aí sejam muito bem-vindos e bem-vindas para o nosso encontro de hoje. Estamos indo aí para a nossa sexta live de aquecimento para o desafio Química e Neuro de Tamás, galera. É a nossa sexta live já, só nessa semana, viu? Estamos aqui na nossa primeira semana de aquecimento, ainda teremos 2 semanas pela frente. Teremos 2 semanas aí pela frente, né, galera? E o desafio em si começa no dia 30, tá bom? Mas assim, se você já assistiu aqui pelo menos 1 ou 2 lives, você já tá vendo que só o aquecimento, ele já vale por si só. Agora imagine o desafio. Eu tô super animado aqui, galera, por alguns motivos, né? E daqui a pouco eu vou contar pra vocês o que é que tá rolando de novo aí, tem algumas novidades pra trazer pra vocês aí. Mas deixa eu primeiro falar um pouco sobre o tema da live de hoje, né? Nós estamos aqui em em mais um encontro do projeto Galera Med Enem. Então, o Galera Med Enem, né, se refere aos conteúdos, às lives em que nós falamos sobre o método para aprender química para o Enem, que é um método que vai fazer você chegar na sua aprovação em medicina, beleza? E o episódio de hoje, exatamente, tem como título Como aprender química quando a base é muito fraca. E isso quer dizer o quê, galera? Quer dizer que tem gente que tem uma base muito fraca em química, que tipo assim, nem viu química direito na escola. E aí o que acontece é que esse aluno ele acha que ele nunca vai conseguir a aprovação dele. E o que eu quero mostrar aqui é que se você está nesse caso, se você está nessa situação, por N fatores, se você se vê assim como alguém que tem uma base muito superficial em química, mesmo assim, é possível para você a sua aprovação. E existem alguns caminhos que você precisa dar. E com esse caminho, com esses passos, você consegue aprender química para ter um bom resultado. Mas se você vai por outro caminho, você acaba se enrolando, perdendo tempo e não chega a lugar nenhum. Então hoje aqui é especialmente para alguém que realmente, poxa, professor, eu tenho uma base realmente fraca em química. Sei lá, fiz o ensino médio o primeiro e segundo ano na pandemia. Poxa, rapaz, isso aí é complicado, hein? Isso é complicado. Olha que eu me esforçava para dar boas aulas na pandemia, mas eu sei que os alunos eles tinham muitas dificuldades com as aulas no formato aí remoto, né? Uma coisa é você assistir uma live como essa, em que você está aqui porque você quer. Outra coisa é você ficar a manhã toda assistindo aula online porque você assinou obrigado. É um pouco diferente, né? Às vezes você não estava com a maturidade certa. Então, tem muito aluno aí que tem uma base muito fraca em química. E hoje eu vou falar exatamente para você, tá bom? Você que chegou aí, dá um alô, fale comigo. Me diz aí, dá um oi, manda um joinha, manda um emoji. Eu falei que eu tô super animado, galerinha. Hoje, acabei de definir, antes de começar aqui essa live, quais serão os temas do nosso desafio. Nosso desafio terá algumas aulas, e o grande problema é quais eu escolho para colocar ali, porque, como eu já falei para vocês, no desafio a parada é mais arquitetada para gerar o máximo de transformação no mínimo de tempo. Então lá eu preciso colocar naquela semana ali tudo que eu acho que é mais importante. E quando eu definir os temas de nossas aulas do desafio, velho, tá surreal. Mesmo para você que de repente já participou de eventos anteriores, o conteúdo é totalmente inédito. E tem um ingrediente totalmente novo nisso aí. Ao longo dos últimos 3 ou 4 dias, eu tenho me dedicado profundamente a analisar um documento fornecido pelo Enem chamado Microdados. O Microdados, galera, é um documento, assim, só para vocês terem ideia, dentro desse documento tem uma planilha que o INEP dá de todos os anos, uma planilha para cada ano, e a cada ano essa planilha tem quase 2 GB de informação. É um arquivo no Excel de quase 2 GB, nem sabia que isso era possível. Sério, eu pensei que eu tinha que comprar um computador novo para abrir esse arquivo, porque meu computador é travada para abrir a planilha do Excel, vá vendo. E lá, galera,
Ele vai dizer nesses arquivos sobre o desempenho de todos os alunos que fizeram o Enem naquele ano. Só que é claro que ali eles vão dizer as notas, mas ele não identifica o aluno, ele bota um código, porque senão você poderia estar, tipo, você perde um pouquinho da, como é que eu posso dizer, da confiabilidade do processo, né? Enfim, é uma longa história, eu ainda vou falar mais sobre isso com vocês. Mas hoje eu tava com algumas perguntas sobre esse assunto, e depois de analisar esses microdados profundamente, eu vou dizer para vocês, vai surgir algo aí nos próximos dias que não tem em nenhum lugar do Brasil para nenhuma matéria. Não tem nenhum cursinho, nenhum curso de material isolado, nenhum perfil no Instagram, no YouTube, que vai fazer o que eu vou fazer nos próximos dias aí, não. E, velho, tá surreal, é sério, assim, tipo, minha mente pipocou. Pipocou, galerinha. Sério, eu tô aqui, eu dou uma pirada, velho. Raquel, quando ela me viu analisando isso pela primeira vez na terça e quarta-feira, ela chegou em casa e tava assim, ó. Amor. Tipo assim, era um documento que eu não sabia que tinha essa importância, nunca ninguém me falou sobre isso. Eu não conheço ninguém que já analisou aquilo profundamente. Eu precisei mexer em equações matemáticas complexas, apesar de não ser matemática, não ter entendido elas com profundidade. Mas eu cheguei no momento e digo assim, não, isso aqui é o suficiente para eu aplicar o que eu quero aplicar com os meus alunos. Então, por isso estou sendo animado, mas pequeno spoiler aqui do que veremos nos próximos dias. Mas eu aproveito para dizer para você que se você não se inscrever no desafio, a hora de se inscrever é agora, tá? Vai no link da bio, se inscreve lá, só botar seu e-mail, entrar no grupo do WhatsApp e compartilha essa live aqui com sua galera. Porque eu tenho certeza que esse encontro de hoje vai ser muito transformador. Tá, belezinha, galerinha? Então, vamos que vamos. Como aprender química se você tem uma base muito fraca? Eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, gente, e me respondam, tá? Eu queria que você dissesse aí, mandasse no WhatsApp, no chat, se você fez ensino médio, se você está fazendo, né? Se você fez ou está fazendo em uma escola privada, estadual ou federal. Diz isso para mim para eu ter uma ideia de qual tipo de escola você estudou. Eu queria ter essa noção aí, mais ou menos de qual a ideia. Assim, alguns alunos que eu tenho aqui, eu sei que são meus alunos da rede privada, alguns aqui eu sei que são meus alunos da rede pública, mas eu queria ter essa ideia, né, de qual percentual a gente tem aqui de cada área. Dá esse alô aí para mim, vai. Tô fazendo escola estadual, web, Patrick estadual. Evelyn, estadual. Estadual, caraca, Guilherme, Ellen, Então, dá para dizer que praticamente todo mundo que tá aqui, eu acho que quase todo mundo vem de escolas estaduais. Isso é muito interessante. Eu realmente imaginei que teria uma distribuiçãozinha aí, né? Mas quase todo mundo aqui veio de escola estadual, aparentemente, galera. E talvez alguns de vocês entendam bem o que eu vou dizer aqui agora, e alguns, se derem sorte, não vão entender o que eu vou dizer agora. Fez escola estadual também, Almeida. Eita, galera, pois é, então, a escola que eu estudava, gente, eu estudei em escola particular até a 8ª série, né, o 9º ano. E quando eu fui para o ensino médio, eu estudei em escolas estaduais também, assim como a maioria de vocês aqui. E aí minha mãe, ela me colocou numa escola que ela dizia que era uma escola referência, sabe? Era uma escola estadual melhorzinha, digamos assim. Só que na prática, aquela escola já tinha sido boa um dia. Quando eu fui, ela já tava ruim, entendeu? Quando eu fui, ela tava ruim, galera. E assim, era no nível, galera, que na minha escola, eu via, às vezes, colegas meus sem camisa no pátio da escola, entendeu? Tipo assim, tirava a camisa no pátio da escola. Sério, é doido isso aí pra alguns de vocês. Eu via, na minha sala, tinha gente que levava bebida alcoólica pra sala mesmo, assim, sabe? Tinha colegas meus que levavam drogas pra escola, e que eu já não vou nem mais dar risada, porque fica uma situação que não é nem mais cômica, é realmente, assim, alarmante o que acontece realmente nas escolas do nosso país. E eu não era nesse momento, quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu não era um aluno, assim, eu não era um aluno brilhante, eu não era estudioso, nem muito esforçado. E quando eu me vi nesse mundão aí, totalmente novo, eu fiquei meio, sabe, desnorteado, digamos assim. E o que acontecia é que na minha escola era muito comum a gente ter alguma matéria que não tinha professor.
Inclusive, alguém aqui não tem professor ou não teve professor de química na escola? Espero que não, mas se for seu caso, bota aí no chat se você não teve professor de química em alguma das séries, por exemplo. Mas química eu tinha, beleza? Eu tinha professor de química, mas às vezes eu não tive de física no primeiro ano. Meu professor de física deu pra gente 2 aulas no início do ano, e no final do ano ele apareceu de novo, fez um trabalho, uma coisa assim, sabe? Umas coisas meio doidas assim que acontecem. E como faltava muito professor, era comum você ir pra sala e ninguém dizia pra você, ó, fulano, hoje o professor tal não veio não, tá? Minha escola era muito grande, gente. Minha turma era o primeiro J, só pra você ter ideia. Então eu tinha, sei lá, umas 15 turmas só de primeiro ano, entendeu, gente? Então você não tinha essa informação da diretora, o professor tal faltou hoje, viu? Você ficava lá na sala e às vezes o professor vinha, às vezes não vinha. E quando o ano foi passado, eu fiquei meio desestimulado com aquilo, porque, tipo, eu ia pra sala de aula, primeiro horário, cadê o professor? Não vinha. Ah, mas o do segundo vem. Não vinha. E às vezes eu tinha aula, sei lá, no terceiro horário. Assim, eu diria que em média, por dia, eu tinha 3 aulas, entendeu? Em média. Professor, você já começou da dica de química? Estamos começando. Não, eu tô falando, tô dando dica já, viu, Gustavo? Tem a ver com o assunto. Então, galera, aconteceu uma coisa comigo. Eu comecei a jogar vôlei, né? Felizmente era um hábito saudável. Jogava vôlei na escola. Então o professor faltou, ia pra quadra jogar vôlei. O professor faltou, ia pra quadra jogar vôlei. Só que às vezes a gente nem sabia se o professor iria dar a próxima aula. Então às vezes eu tava lá jogando, eu achava, rapaz, do terceiro horário, acho que a professora não vem não. Aí eu ficava lá mesmo, às vezes ela vinha, eu perdia a aula, então acabou ficando pra mim muito complicado mesmo nesse sentido. E eu realmente só tomei a iniciativa de, poxa, vou estudar mesmo, me tornei uma pessoa muito estudiosa no segundo ano. E hoje, a maioria das pessoas que me conhece como uma pessoa estudiosa. Mas não era bem assim, sabe? Isso ficou mais forte comigo a partir do segundo ano do ensino médio. E aí me acompanhou por toda a minha vida até então. E assim, galerinha, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, eu entendo o que é um aluno quando fala assim, eu não tenho base de química. Eu quero deixar claro que aqui eu não estou falando para um aluno que estuda numa excelente escola particular e que tomou 6. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de alunos que não tiveram aula de química na escola, ou que assistiram às aulas, mas foi na pandemia e foi um transtorno, não aprendeu quase nada. Ou que de repente é assim, pô, professor, eu até, tenho aula de química na escola, mas na minha escola tem pouca aula de química. Tipo assim, eu conheço ótimas escolas estaduais, mas que, poxa, vira e mexe, falta água, não tem aula, vira e mexe, faltou o transporte escolar, não tem aula, vira e mexe, paralisação, não tem aula. Então, isso tudo fragiliza o processo. Então, às vezes, você até tira uma boa nota em química, mas você sabe que você viu apenas um terço do conteúdo, porque o tempo não permitiu ver tudo. Então, eu quero falar exatamente para esse aluno, quando eu digo o aluno que tem uma base fraca em química. Então, essa é uma dor muito real, que muitos alunos trazem, e o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é que é possível você resolver esse problema da base fraca em um tempo recorde. É possível você resolver esse problema da base em um tempo recorde. Ou seja, isso que você deixou de lacuna ao longo de sua trajetória, tem como você preencher essas lacunas. Às vezes, problemas que você achava que tinha, professor, eu não aprendi, na aula de ontem eu falei dos assuntos mais cobrados, né? A aula ficou gravada, tá, gente? Então eu botei que eletroquímica era o conteúdo mais cobrado do Enem. A aluno me fala, professor, eletroquímica achei muito difícil. Muitas das vezes, não é sempre, a dificuldade está na base. O aluno não sabe interpretar a equação química, o aluno ele não sabe noção de coeficiente ciclométrico, não lembra o que é um íon, o que é um cátion, o que é um ânion. Então, eu estou dando aqui um exemplo de eletroquímica, que é um assunto muito cobrado, para dizer que talvez tenha uma grande chance, se você se encaixou nessa descrição que eu fiz no início da aula, de alguma forma, que se você seguir algumas etapas, eu vou dizer para você quais conteúdos você vai estudar, de que forma você vai estudar, talvez com isso você consiga se nivelar para ir para as próximas etapas e aprender qualquer conteúdo de química. Gostaram aí, galerinha? Se você gostou da temática da aula, bota o coraçãozinho aí, bota o foguetinho aí, bota... Rapaz, eu tinha tido uma ideia de um emoji que eu achei que era super legal, velho.
Mas eu esqueci agora. Caraca, depois eu vou lembrar qual era o emoji que eu disse assim, velho, eu vou dizer pra galera botar esse emoji aí. Manda um emoji aí, manda uma mensagenzinha pra eu saber que você tá curtindo essa ideia e que vai ficar comigo aqui até o final, tá? Que agora a gente vai entrar profundamente no conteúdo. E já aproveita, né, pra botar o coraçãozinho pra o Instagram distribuir a live. E olha, compartilha essa live com pelo menos aí 3 pessoas. Se você compartilhar essa live com 3 pessoas, bota aqui no chat o joinha. O joinha é o símbolo de que você compartilhou com pelo menos 3 pessoas nessa live aqui. Manda ver, agora é sua vez, hein? Vamos que vamos, Evelyn. Vamos que vamos. Então vamos lá, galera. O que eu tenho pra falar pra vocês hoje aqui? Se liguem. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui, gente, rapidão. É que eu faço o roteiro da aula, né? E aí quando chega nessa hora eu gosto de deixar aqui o roteiro fácil pra eu ver, né? Tudo que vai estar rolando. Então, galerinha, o Almeida, as lives, elas ficam gravadas, mas eu sempre recomendo que você assista ao vivo para você mandar dúvida, e porque às vezes acontecem alguns problemas na transmissão, então já tiveram lives que eu fiz aqui ao vivo e que depois o Instagram não deu para salvar o arquivo, então é por isso legal que você veja ao vivo, tá bom? Mas a ideia é sim deixar gravada. Então, primeira coisa, galera, a sua trajetória para acertar no mínimo 80% das questões de química do Enem, ela envolve algumas fases. A primeira fase eu chamo de nivelamento. Como assim nivelamento? Não, eu falo para vocês muito sobre a importância de estudar química para o Enem. Ou seja, focar no que é mais importante para o Enem, com as estratégias que funcionam para o Enem. Mas se você não tiver a base, não adianta você estudar focando no Enem. Porque a diferença de estudar para o Enem é que você precisa de alguns recursos ali que você precisa já estar carregando. Então você precisa ter um nivelamento, ou seja, aprender a química básica para só depois ir para os próximos conteúdos e começar a focar realmente no Enem. Não adianta começar focando no Enem se você não sabe o básico da química. Beleza? Então, eu preciso que você saiba quais conteúdos você vai estudar, que constitui esse nivelamento. E eu vou botar aqui no quadro agora com esses conteúdos, tá? Não vou ficar de enrolação, não. Eu vou te dizer agora quais são os conteúdos que vão estar compondo aí o que eu chamo de nivelamento. Quando eu percebi, né, que alguns alunos chegavam até mim sem saber nada de química, nada, zero de química, não era a maioria, mas alguns chegavam nessa situação, aí eu falei, velho, eu preciso fazer o nivelamento, né? E aí surgiu o que eu chamo de Química do Zero, né? Que é uma sessão especial dentro do Química Enem 80+, e nessa sessão especial a gente só fala de química, o básico, para você aprender os próximos conteúdos. E aí eu queria trazer para vocês, resumidamente, quais são esses conteúdos. E eu vou botar aqui agora no quadro para você já vai anotar isso aí, e já vai deixar essa informação contigo, porque isso aqui vai servir para você ter um norte muito importante. Então, olha só. Primeiro conteúdo, galerinha, é o que eu chamo de estrutura atômica. Galera, quando eu falo estrutura atômica, eu não estou falando sobre você saber diferenciar se o experimento de Thomson do de Rutherford, não. O que eu estou falando para você é que você tem que saber o que é um átomo. Definir o que é um átomo. E depois eu vou falar um pouco mais sobre a ideia de definição, tá? Meu palpite é que a maioria dos alunos não sabe o que é um átomo. Ele vai dizer que átomo é uma partícula a menor da matéria, isso não é verdade. Ele vai falar que o átomo é um negócio pequeno, mas a definição mesmo de átomo ela não é tão simples assim, sabe, gente? E onde eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, ó, você tem que entender o que é um átomo. Tem que saber o que é número de massa, o que é número atômico. Tem que lembrar a diferença de próton, elétron e nêutron. Tem que saber que o átomo tem núcleo, eletrosfera. Tem que saber o que é um cátion, um ânion, o que é um íon. Essa é a ideia aqui geral de estrutura atômica que você precisa saber. Daqui a pouco eu vou te falar também como você vai estudar isso aqui, tá? E em quanto tempo. Tá bom? Isso aqui é importante. Galera, estamos aqui com 17 pessoas ao vivo, hein? Tô felizão aqui, chegamos aqui, estamos numa marca aqui desse crescimento, cada dia tá aumentando aqui
o nosso público e estou muito feliz de estar compartilhando esse conteúdo com vocês, porque eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar muito para chegar na sua aprovação em medicina, tá bom? Segundo conteúdo, galera, tem que saber tabela periódica. Quando eu falo tabela periódica, não precisa saber propriedades periódicas. Aqui eu estou falando de você pegar uma tabela periódica e saber se é um metal ou um ametal, saber o que é família, o que é período. Isso é uma base muito importante para a química. Isso é muito importante na química, gente. Mesmo o Enem não dando a tabela periódica, mas aprender os próximos conteúdos é muito difícil se você não souber a tabela periódica. Você precisa dominar a tabela periódica. Beleza? Isso aqui é super importante. O que mais, prof? Você precisa saber o conteúdo de ligações químicas. Você precisa saber o que é uma ligação covalente, metálica, iônica, conhecer a teoria do octeto, se possível ter alguma ideia sobre as exceções do octeto. Isso é de extrema importância, galera. E por fim, quarto conteúdo, estudo da matéria. Quem estava na live de ontem sabe que estudo da matéria está entre os 5 conteúdos mais cobrados do Enem. Estudo da matéria está entre os 5 conteúdos mais cobrados do Enem. Então, além de ele ser a base da base da base, cai pra caramba. Galera, eu não admito terminar o ano numa turma de primeiro ano. Como eu falei, eu também dou aula na rede pública e assim, às vezes a gente não tem aula suficiente para fechar tudo que eu queria para o primeiro ano. Mas uma coisa eu digo, velho, esses 4 eu vou fechar. Esses 4 aí a gente vai fechar. Porque pra mim essa aqui é a base da química. Essa aqui é a base da química. Gente, é muito difícil avançar se você não souber diferenciar os estados físicos. Tem que estar na ponta da língua o que é fusão, o que é evaporação. Tem que estar na ponta da língua o que é processo químico, o que é processo físico. Isso aqui é a base da química, gente. Muitas vezes você acha que seu problema está lá na frente e, na verdade, você não aprendeu um recurso que estava aqui. Você acha que química orgânica é difícil? Mas é porque você não entendeu muito bem a teoria do octeto. Aí não vai para lugar nenhum. Isso é uma coisa, galera, que é muito real em química, porque o conteúdo de química ele é um conteúdo extremamente cumulativo. Como assim? Se você for assistir uma aula de história, Segunda Guerra Mundial, gente, me perdoe falar sobre história sendo professor de química, tá? Mas vou dizer minha noção geral disso. Dá pra você entender aquela aula de história? Dá pra você entender o que tá rolando ali, algumas informações, mesmo que você não tenha estudado profundamente, sei lá, um assunto mais antigo, um assunto mais, primordial. Agora é muito difícil você entender tabela periódica sem entender estrutura atômica. Entender ligações químicas sem tabela periódica. E entender qualquer outro assunto se não souber isso aqui. Aí o professor parece estar falando grego. E aí, galera, como os alunos eles acham que tem que saber tudo de tudo, você já sabe que não precisa, porque você já acompanhou outras lives, você já sabe que tem coisas do Enem que caem mais que outras, tem matérias que são mais importantes do que outras para quem quer passar em medicina, e você já sabe que tudo bem se você não estudar todos os conteúdos, mas o aluno que não sabe disso, ele não aprende a química básica e ele vai para os próximos assuntos porque ele acha, não, senão eu vou ficar com a matéria atrasada. E aí não funciona nada. Chega na metade do ano, ele percebe que para ele já era aquele ano, não dá para aprender mais nada. Isso é muito problemático, galerinha. Isso é muito problemático. Então você precisa saber esses conteúdos, galerinha. E eu quero te falar como você vai estudar esses conteúdos, e não só como você vai estudar esses conteúdos, mas em quanto tempo. Beleza? Deixa eu falar isso aqui pra você, ó, gente. Eu recomendo que você estude isso aqui em um período muito curto de tempo. Por que, professor, é muito curto de tempo? Galera, existe a diferença de você saber a química básica e de você saber a química básica para o Enem. Galera, a química básica envolve muita coisa e não é fácil. A química básica, a básica já é difícil. Não vou nem falar da química quântica, tô falando da química básica, ela já é difícil. Mas para o que você precisa do Enem, existem algumas pequenas chaves que precisam girar.
E se girar essas chaves aí, galerinha, você consegue aprender os próximos conteúdos. Então, aqui quando eu falo de um curso de nivelamento, o que eu chamo de curso Química do Zero, você não precisa, galera, dedicar um mês para isso, não. É claro que isso depende um pouco da fase que você já está, né? Mas, de forma geral, minha recomendação é que você estude esses conteúdos em 1 ou 2 semanas. Por quê? Porque esses conteúdos você vai voltar a estudar ao longo do ano. Só que depois você volta a estudar com foco no Enem. Aqui você está se desprendendo de pensar no Enem e você vai tentar aprender conceitos bases da química. Mas você depois vai voltar a estudar esses conteúdos dentro do planejamento normal do Enem, mas ali agora focado no Enem. Então, por exemplo, estrutura atômica no Enem, sabe o que é importante? Modelo atômico de Bohr. Porque alguns de vocês já me viram falar isso, né? Que em cada conteúdo tem coisas que caem mais do que outras, né? Então, por exemplo, a ligação covalente cai mais do que a metálica e do que a iônica. Densidade cai mais do que outras propriedades da matéria. Então, existem esses detalhezinhos. Isso você vai ver melhor depois. Agora você quer saber o quê? O que é um átomo. É a química básica. Então, por isso é que agora não é hora de tentar ser o PhD em química, não. Porque os conceitos de química, eles não são simples, galera. Deixa eu mostrar para vocês um livro aqui. Esse livro aqui eu terminei de ler semana passada. O nome do livro é Conceitos Químicos em Debate. Esse livro, galera, ele começa dizendo, isso aqui é para professores. E ele traz definições do que é um átomo, o que é um íon, o que é um próton, o que é uma molécula. Que são coisas que não são simples, galera, de definir. Eu já disse para vocês isso. Então, se você tentar ser muito rigoroso com alguns conceitos, você vai travar e não vai avançar para o mais importante para o Enem. O objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é que você coloque algumas peças, a base dos outros conteúdos, de forma organizada aí no seu cérebro. Tá certo? Pegaram a ideia, galerinha? Vá falando aí comigo, tá? Pode mandar essa dúvida. Então, eu recomendo que você faça isso aqui em 1 semana ou 2 semanas. Inclusive, o curso Química do Zero, na primeira turma que eu implementei isso, eu usei como curso de férias. Ou seja, enquanto eu gravava as aulas, eu fui liberando para os alunos no período das férias. Então, alunos que estavam de férias ano passado tiveram acesso a esse material aí de forma até gratuita na primeira turma. Eu botei gratuitamente, depois, né? Eu botei lá para dentro da minha plataforma mesmo. E nessa proposta ali era só 1 semana, que a galera, poxa, vou abrir mão de 1 semana de descanso e vou dedicar 2 horas por dia e vou aprender química, a parte básica para o Enem. Agora, galera, tem uma coisa que é muito importante, que é a forma de você estudar. E aqui eu quero botar um passo a passo. Beleza? Quero botar aqui um passo a passo, que vocês vão ver que não é o mesmo passo a passo para aprender química com foco no mais importante para o Enem. É um passo a passo diferente, porque aqui temos um objetivo diferente. Qual é esse passo a passo? Vamos lá. Passo a passo. Aula. Vai assistir uma aula do conteúdo. Depois, questões abertas. Galera, falando sobre na aula de quarta-feira, eu falei com vocês que vocês tinham que treinar com questões do Enem. Mas agora eu digo para vocês treinarem com questões abertas nessa etapa de nivelamento. Por quê? Porque as questões abertas, elas são mais úteis no sentido de aprender. Você aprende mais com questões abertas. Você aprende mais tendo que colocar o seu cérebro para projetar ali, para processar uma resposta. Questões fechadas, você tem que ter a habilidade de reconhecer padrões, habilidade de excluir distratores, e é diferente. Para esse momento aqui, em que seu foco é na aprendizagem, questões abertas são mais importantes. Passou da fase de nivelamento, essa 1, 2 semanas, foco total em questões fechadas do Enem. Uma vez que você tem essas questões abertas aqui, gente, a próxima etapa, que é de extrema importância, é a correção. Correção, galerinha, se possível, daquela forma mesmo que você fazer na escola, sabe? Pega o caderno e dá o visto. Então, mostrar para alguém que possa dizer, ó, a resposta está certa, a resposta está errada. Tá mais ou menos.
Mas se você tiver pelo menos um comentário, por exemplo, daquela questão, já serve, entendeu? Então, de repente, uma questão que tem uma resolução disponível, um vídeo, um texto lá, essa questão resolve assim, assim, assim. O padrão de resposta já vai te dar um norte muito interessante. Então, você pode usar isso também, mas se puder ter uma correção, muito melhor. Uma vez que você fez essa correção, qual que vai ser essa próxima etapa, né? Porque aqui eu falei sobre correção, porque aí você vai ter o seu feedback, não é isso? Para saber como é que você foi. Feito isso, você basicamente vai repetir o processo. E eu recomendo que você faça isso aqui 2 vezes por conteúdo. Como assim, prof? Vamos supor que você assistiu a aula de estrutura atômica, faz, por exemplo, 10 questões abertas de estrutura atômica, faz as mais basiconas, as mais diretas, vai para a correção, tem o feedback. Volta para a aula, se necessário, para tirar as dúvidas que você ficou, faz mais algumas questões, corrige, avança para o próximo conteúdo. Por que eu recomendo que você não faça todas as questões de vez? Porque tem uma chance de você aprender muita coisa com a correção que você pode voltar a aplicar e isso deixar seu conhecimento muito mais reforçado, entendeu, gente? Então, por isso que é tão importante que você, depois da correção, tenha a oportunidade de voltar para reassistir a aula, fazer algumas questões ali e assim por diante. Beleza? Aí você vai para o conteúdo 2, faz isso também. Conteúdo 3, faz a mesma coisa. Conteúdo 4, faz a mesma coisa. Estamos aí com 20 pessoas, hein, galerinha? Me diz aí, galera, tá fazendo sentido pra vocês isso aí? Fale comigo. Tô tirando um print, preciso fazer essa careta. Aí vai Matheus velho, em vez de tirar o print, faz o quê? Desliga o celular. Ia ser engraçado, hein? Mas me conta aí, galerinha, tá fazendo sentido pra vocês? Conta aqui nos comentários o que você tá achando. Se tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, fale comigo, meu povo. Cara, eu não tava vendo tinha uma mensagem aqui, não. Desculpa, gente, eu não vejo mensagem, não. Sorry, galera, eu não tava vendo os comentários. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, tá? Aê! Deixa eu voltar aqui nas perguntas, tá, gente? Vai perguntando aí. Valeu, Gustavo! Valeu, Emily! Prof, arruma a câmera. Arrumei. Gustavo. Prof, então primeiramente devemos estudar esses conteúdos do nivelamento e os de ontem que são os mais complexos já por último, é isso? Gustavo, olha só. A minha sugestão é que você tenha uma sequência de 5 fases. Olha só. Fase 1, nivelamento, começa por aqui. Fase 2, estudar química geral e inorgânica. Fase 3, estudar os conteúdos de físico-química. Fase 4, estudar os conteúdos de química orgânica. Fase 5, revisão. Então, aqueles conteúdos que eu mostrei para vocês ontem, não é para você começar por aqueles, não é essa ideia não. A ideia é que você dedique mais tempo para aqueles, mas a ideia é que você aprenda a química numa sequência lógica. Então, não dá para começar pelo mais difícil ou pelo mais cobrado, tem que começar pela base. Então, vai nivelamento, química geral, inorgânica, físico-química e química orgânica, depois revisão. Se ficou claro, você fala, tá, Gustavo? Se não ficou, pode perguntar também. Você vai dar as aulas sobre esses assuntos? Então, o que tá rolando aqui, ó, Almeida? A gente tem tido alguns encontros para falar sobre o método e alguns encontros que eu ensino química através do método. Então, nós tivemos uma aula sobre química inorgânica na quarta-feira, meio-dia, no Instagram. Tivemos uma outra ontem, meio-dia, no YouTube. E nós vamos ter uma outra aula ao vivo também, na segunda-feira que vem, tá? Dia 16, às 12 horas. Só para tirar dúvida de exercícios. De que exercício, prof? Eu deixei disponível para vocês uma lista. Essa lista está no vídeo do YouTube, cujo título é... Como é que é o título? As questões mais importantes de química inorgânica. Então, no canal do Química Faz Sentido, você vai ver esse vídeo lá, as questões mais importantes de química inorgânica, e na descrição tem uma lista. Eu vou tirar dúvidas dessa lista na segunda-feira.
nós então teremos durante o aquecimento alguns encontros para eu ensinar química para vocês usando o método. Não necessariamente esses conteúdos. Então vão ter aulas que podem ser uma coisa mais básica, algumas mais avançadas, e a gente já está distribuindo, tá? Então, normalmente, os encontros da noite são para falar sobre o método, e os encontros do meio-dia são para falar sobre o conteúdo. Como hoje não vai ter live às 18 horas, só tem esse das 12 horas, aí por isso que a gente está começando pelo método hoje também, tá bom? Professor, uma amiga minha está perguntando quem quer passar enfermagem, o que deve estudar mais. Gustavo, aí eu vou recomendar para ela, Gustavo, que ela assista aí a live, de... Cara, foi a primeira live que eu postei aqui no Instagram dessa semana. A live foi postada na terça-feira, Gustavo, e o título Por que Química vai te fazer passar em medicina? O título foi Por que Química vai te fazer passar em medicina? Tem também no meu canal do YouTube. E lá eu falo exatamente sobre quais matérias serão mais importantes para quem quer passar em medicina. Só que aquilo se aplica da mesma forma para a química, para a enfermagem. Porque ambos estão na área de saúde, então os pesos são os mesmos. Então, basicamente é isso. Tá bom? Vê se ficou claro aí. Que mais? Só vi agora a mensagem, Dan, seu lindo. Evelyn. Quantas questões mais ou menos? Recomendo aqui, viu, Evelyn, que você faça de 10 a 20 questões. Tá bom? Recomendo de 10 a 20 questões por conteúdo. Beleza? Posso anotar essa fase sim. Vamos lá. Fase 1. Nivelamento. Fase 2. Química geral e inorgânica. Fase 3. Amo responder perguntas de vocês. Físico-química. Fase 4. Química orgânica. Fase 5. Revisão. Vou dar um spoiler para vocês aqui, ó, gente. Uma das aulas do nosso desafio vai ter como título o passo a passo para acertar no mínimo 80% das questões de química do Enem. Lá eu vou mostrar o planner que eu uso com os meus alunos. Nesse planner diz exatamente conteúdo 1 é isso aqui. Depois vai para o conteúdo 2, que é isso aqui. Aí você faz questões nesse dia, e nesse dia que você tira dúvida, nesse dia que tem aula de exercícios, vai para o próximo conteúdo. Tal. Ah, passaram já 6 conteúdos, fazer simulado, avaliar o desempenho do simulado e assim por diante. Isso é o que a gente vai chamar de método PAQP. Não é PQP, eu tô falando isso. Não é PQP, é PAQP. Tem a ver com alguns passos que você vai estar dando aí para você estar usando em sua rotina para passar por essas 5 fases. Então, eu vou mostrar para vocês exatamente como estudar cada um desses conteúdos, em que sequência, como distribuir, quantas horas por dia, quantas horas por semana, estuda tudo de vez, começa pela aula, vai pelo exercício, como é que é a sequência? Então isso tudo a gente vai ter lá em uma das aulas, por isso eu tô tão animado assim pro nosso desafio, tá? E aproveito para falar, é 100% de graça. Se você ainda não está inscrito, link da bio, e se não compartilhou com algum amigo, que amigo você é, hein? Caramba, hein? Não compartilhou com os brother que vai ter desafio? Hein? Caraca, tô vendo, hein? Brincadeira, vamos lá? Anotei as fases. Vamos lá. A fase 3, físico-química. Aí a parte que vem o conteúdo de termoquímica, cinética, equilíbrio, eletroquímica, né? É mais ou menos isso aí. Galerinha, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de ter visto aqui a participação de vocês na aula, mandando dúvidas. Hoje a live chegou até 20 pessoas, foi o nosso recorde aqui dessa semana. Vamos ver semana que vem não tô live com 30 pessoas, né? Será que vai rolar? Então, ó, já se prepara que amanhã, semana que vem, vamos ter live às 12 horas, tá? Nossa primeira live, segunda-feira. Semana que vem a gente vai ter live na segunda, na terça e na quarta. Quinta e sexta ainda tá meio que em aberto. Mas segunda, terça e quarta teremos live. A gente volta a se falar um pouco mais semana que vem. Não vai perder os nossos encontros aqui, que eu sei que vão ser muito transformadores para você, tá? E se tem gostado, vai dando aí seu joinha, vai comentando lá no feed, nos vídeos que eu vou postando. Sempre vai dando esse engajamento aí
que ajuda a gente bastante e é a forma de eu saber que isso está sendo realmente útil para vocês. Tá bom? Um beijo, galera. Fica minha gratidão aqui pela sua participação mais uma vez. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais.